Uma ótima tarde para todos vocês. O TH Mais Esportes está no ar. E hoje tem tudo sobre o empate de ontem entre o clássico entre Santos e Corinthians. Vamos falar também dos próximos compromissos de Mirassol e Novo Horizontino no Paulistão e os jogos do final de semana na Série A2 com o Grêmio Prudente e o Votuporanguense. Tudo isso e muito mais a partir de agora no TH Mais Esportes, que já começou. E comigo aqui, meu amigo Lucas Piccolo, esse menino que está em todos os programas. Tudo bem, Lucas? Tudo bem, Dê? Boa tarde para você mais uma vez, né? Boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando aí agora pelo TH Mais Esportes. A gente faz de tudo um pouco, né, Dê? Precisa da gente, a gente vai fazendo e vamos falar sobre muita coisa boa. E é claro, né? A gente vai falar hoje sobre o empate entre Santos e Corinthians, que fizeram um clássico quente, tenso, mas muito truncado lá na Vila Belmiro. Podemos dizer em um jogo com excesso de faltas, muitas reclamações e nada menos que 14 cartões amarelos, inclusive dos treinadores. O placar terminou empatado em 1-1. Yuri Alberto foi o grande destaque do jogo, marcou pro Timão depois de perder um pênalti. E ele, gente, Gabigol, deixou tudo igual nos acréscimos em cobrança de falta, falha do goleirão Hugo. Quero saber de você, meu amigo Lucas Piccolo. Vamos lá. Ele que é santista. Sou santista. Você achou mesmo que foi um jogo truncado? Foi um jogo chato? O que você achou do jogo? Não achei um jogo chato. Achei que o Santos jogou muito mal. O pessoal costuma falar que eu sou crítico, mas não dá pra não ser crítico com o Santos. O lado esquerdo do Santos não funcionou. Essa jogada, o lance do pênalti do Yuri Alberto é inacreditável. Ele dribla 4 jogadores, ninguém para ele na falta. É quando ele entra na área, a zaga do Santos comete o pênalti. Ele desperdiça o pênalti, momento de atenção. O time adversário acabou de desperdiçar uma chance clara. Em vez de você ficar mais atento no jogo, passa 1 minuto do desperdício da cobrança, o próprio Yuri Alberto marca o gol, que na minha opinião também foi falha do Brasão, tá? Ele deu um rebote no pé do Yuri Alberto, o Yuri Alberto não tirou muito dele e ele fez o gol. O Santos não acordou pro jogo, não conseguiu jogar, a verdade é essa. Poderia ter ido pro intervalo aí com 3-0 pro Corinthians. No segundo tempo, senti que o Dorival quis segurar o resultado, quis recuar, mas o Corinthians abriu mão de ir pra cima. E aquele ditado, né? Não há risco maior do que jogar sem arriscar. O Corinthians não quis arriscar o segundo gol. E no finalzinho, contou com uma infelicidade. O Santos deu sorte, né? A falta, pra mim também, do Gustavo Henrique no lance do gol, não foi falta, na minha visão. O Gabigol não tirou do goleiro, bateu forte. Mas o Hugo Souza acabou aceitando a cobrança, né? Então acho que foi um jogo bom, movimentado, muitos cartões, um jogo acirrado realmente. Mas creio que o Corinthians, se fosse pra alguém sair com a vitória, o Corinthians jogou melhor que o Santos, pagou por não ter ido pra cima no segundo tempo e aí sofreu um empate. Ô Lucas, queria falar um pouquinho sobre o Santos, porque ainda o Santos está tendo muita dificuldade no seu setor ofensivo. Não vejo um Santos ofensivo, não vejo um Santos que faz gol. Acho sim que melhorou muito o sistema defensivo, melhor do que a gente via no ano passado, foi um ano muito difícil, sim. Mas ainda a gente sabe que ainda falta Neymar voltar, tem ali algumas mudanças para serem feitas, mas eu acho que o Santos começou com uma grande expectativa e assim, não vem, parece que crescendo no campeonato. O Vojvoda conseguiu acertar ali algumas partes do Santos, mas ainda não vejo uma evolução tão significativa. Eu vejo um elenco muito parecido com o do ano passado. Vale lembrar, muita gente criticava, né, o Guilherme, que saiu do Santos, ele foi líder de assistência e artilheiro do time em 2025 e em 2024 também. O Santos vendeu ele, tudo bem, mas não repousa ainda. Então o Santos tem dificuldades realmente no setor ofensivo. É um time que não consegue propor jogo. Santos não pressiona em linha alta, não tem chances claras de gol. Fica à mercê de bolas na área, de faltas como essa do Gabigol, de jogadas que não são trabalhadas. O Santos vai arriscando até uma hora, um gol de cabeça, uma bola na mão e uma cobrança de pênalti ou uma cobrança de falta. Eu vejo o Santos assim hoje, não é uma equipe que produz ofensivamente e defensivamente também tem muitas falhas, né? O Zé Ivaldo ontem teve uma partida lastimável, ele chegou a ser afastado já no ano passado, inclusive perdeu o número da camisa para outro atleta, voltou a ser reintegrado no elenco, hoje é titular.
Um jogador que já passou por muitas turbulências, nunca foi um titular consolidado no clube, segue jogando, segue falhando e a culpa já não é mais dele, é de quem escala. A gente sabe que tem a volta do Neymar. O Neymar aí, né? A gente sabe que vai ter a volta dele, mas o Santos ainda é muito dependente do Neymar. Também acho. E já não tá no auge. Também, e você acha que precisa ter uma contratação nesse setor ali, principalmente ali no meio de campo, jogadores que criam mais, ou um atacante de peso? Já tem o Gabigol, claro, sim, mas algum jogador ali, pelo menos no meio de campo, que sirva mais efetivamente o Gabigol? Pro Santos, eu acho que pro Santos falta, né, pro Santos ser competitivo no Brasileirão, falta mais um zagueiro e mais um ponta, que era o que o Guilherme fazia, um ponta que faz gol. O Santos, eu não estou questionando a venda do Guilherme, que era muito contestado, mas o fato é, ele foi líder de assistência e artilheiro do time. Você não pode perder uma peça dessa e não repor ninguém. O Robinho Júnior vem da base, está muito cru ainda, não consegue fazer gol, não consegue dar assistência. Então acho que o que falta para o Santos ser competitivo é mais um zagueiro e mais um ponta que faça gols também. É isso daí, tem jogo importante esse final de semana, a gente vai falar daqui a pouco, mas agora a gente vai falar um pouquinho sobre o Mirassol, porque pela 5ª rodada do Campeonato Paulista, o Mirassol volta a campo neste sábado e vai até o ABC para enfrentar o São Bernardo às 3 da tarde, esse que será o último compromisso do Leão antes da estreia no Brasileirão, que já começa no meio da próxima semana contra o Vasco. Lucas, o Mirassol, ele tinha uma grande expectativa, porque, lógico, foi a sensação do Campeonato Brasileiro no ano passado e a gente sabe que começou não podemos dizer que começou mal o Campeonato Paulista, mas a gente esperava um pouquinho mais. Lógico, teve jogos difíceis, vem de empate em casa. E o que você achou desse começo de ano pro Mirassol e o que você acha desse jogo de amanhã contra o São Bernardo? Eu acho que oscilar um pouco é normal. O Mirassol é uma grande equipe, mas não tem um elenco repleto de craques. E foi isso justamente que chamou a atenção no ano passado, a constância. Agora, você oscilar um pouco é normal. O inegável é, o Mirassol tá deixando sim um pouco a desejar nesse começo de temporada, mais um jogo muito difícil, viu? São Bernardo vem de boa fase, está em 4º lugar na classificação geral do Paulistão, vai jogar aí diante de sua torcida, então é um jogo muito difícil. O Mirassol está devendo um pouco sim, mas eu acho que é algo que vai ser contornado e o Mirassol inclusive vai chegar às fases finais do Paulistão, na minha visão vai conseguir sair por cima. Tenho certeza, não tenho dúvidas, né? Continua sendo a grande sensação do nosso interior. E agora a gente vai falar de um outro time aqui do nosso interior, que é o Novo Horizontino. Por quê? Depois da histórica goleada sobre o Palmeiras, o momento é especial em Novo Horizonte. O Novo Horizontino vive aí uma fase importantíssima, tanto individualmente quanto coletivamente. O Tigre chegou aos 9 pontos e aparece na parte de cima da tabela do Campeonato Paulista. Olha só, gente! E a sequência já tem um novo desafio. Neste domingo, às 6h30 da tarde, o Novo Horizontino recebe o Botafogo no Jorge Ismael de Biase. É um compromisso difícil, mas, como podemos dizer, Novo Horizontino tá voando. Tá voando e é favorito, na minha visão. O Novo Horizontino começou muito bem o Campeonato Paulista, perdeu na estreia para o Santos, depois emplacou algumas vitórias seguidas, tá confiante, principalmente, como você mesmo disse, depois dessa goleada diante do Palmeiras. Eu queria ter comentado o programa. Teve programa de esporte logo depois da goleada ou esse é o primeiro depois da goleada do Palmeiras? Teve. Não teve. É o primeiro. Então eu tô comentando com uma palmeirense depois do 4-0, né? Mas enfim, o Novo Horizontino vem embalado realmente e acho que é favorito para esse jogo. Agora, impressionante como só tem jogo difícil no Paulistão. Série A1 realmente é complicado, então toda a atenção é pouca, tem que ficar muito atento realmente. Qualquer deslize ali pode já sair fora da fase da zona ali classificatória, mas vejo o Novo Horizontino muito bem colocado, com um desempenho muito bom, não se goleia o Palmeiras todos os dias, né? E acho que o Novo Horizontino é favorito para essa partida. Um grande ponto que eu falava do Novo Horizontino, viu, Lucas, era no setor ofensivo. O Novo Horizontino tinha muita dificuldade em fazer gols. Sim. Tanto que no Campeonato Brasileiro do ano passado, na Série B, nós vimos muita dificuldade de realmente o Novo Horizontino conseguir vencer jogos importantes. Falei isso no começo, mas parece que eles me ouviram, viu? Porque depois dessa ouvida, veio os 4-0 sobre o meu Palmeiras, veio a virada histórica, né, ou heróica contra o Primavera. Então, assim, agora desandou a fazer gols, com um destaque, claro, pro Robson. Robson que, nesses 2 últimos jogos contra o Primavera e o Palmeiras, fez aí vários gols. E eu acredito que ele seja o grande nome pro jogo de amanhã
contra o Botafogo que vem de vitória contra o Primavera. Mas, né, nós sabemos que o Botafogo não vem fazendo aí uma campanha, uma temporada tão excelente. Odê, só pra comentar, no dia do jogo contra o Novo Horizontino, você deve ter falado, galera, pode parar de fazer gol já, né? Eu pedi pra vocês fazerem gols, mas calma também, contra o Palmeiras não. Não pelo Palmeiras, né? É aquele tipo assim, acaba pelo amor de Deus, aquele desespero do palmeirense. Mas enfim, acontece, né, nos melhores Todo time é goleado uma hora ou dizer. outra, né? Joga o ano inteiro, uma hora vai sofrer uma goleada. Bom, mas vamos conferir agora como que está a tabela do Paulistão após as primeiras rodadas. Vamos conferir como está. Olha lá quem tá na ponta. Bragantino em primeiro. Invicto, né? Invicto, né? Não perdeu ainda no campeonato. O único que não perdeu. E olha só, Novo Horizontino na segunda colocação também. Uma surpresa, boa surpresa. Palmeiras vem na sequência com o terceiro lugar, seguido aí de São Bernardo, Capivariano, Portuguesa, Corinthians na sétima colocação, Santos na oitava, Guarani, Botafogo, Primavera. Mirassol vem na 12ª colocação com 4 pontos, venceu apenas um, né? Empatou o restante dos jogos. Velo Clube na 13ª. Aí vem São Paulo, que vive um campeonato complicado. Turbulento. Noroeste e Ponte Preta. Acredito que Noroeste e Ponte Preta estão assim, ainda tá no começo, não dá pra prever nada, mas a Ponte não sei não, viu, Bruno, esse ano. Nossa, olha a Ponte, Bruno, não. né? Lucas. Olha a Ponte, né? De 4 jogos, 4 derrotas. A Ponte que foi campeã recentemente, primeiro título da história, né? No ano passado. E 0% de aproveitamento, 4 jogos, 4 derrotas. Agora você vê, né? O primeiro time dentro da zona é o Santos com 5 pontos. O São Paulo, que é o primeiro fora, tem 4 pontos. Né? Então, assim, é o começo de campeonato ainda, né? Todo mundo muito junto, a Ponte pode terminar lá em cima, o Bragantino lá embaixo, tem muita bola ainda pra rolar, mas alguns times aí tem que começar a tomar a ter atenção já, né? A Ponte Preta, o São Paulo devendo muito também, o Mirassol já pode começar a pensar em uma reação aí também, mas o campeonato ainda começando, tem muita bola pra rolar. Acho que o Novo Horizontino, o Bragantino no caso, é um time já muito consolidado, já há muito tempo, né? Então, nenhuma surpresa, o Bragantino na primeira colocação, o Novo Horizontino vem de boas campanhas também, Palmeiras a gente vê, né? Apesar da goleada, é um time muito constante, então acho que esses 3 aí de cima já estão um pouco encaminhados, a gente pode dizer assim, mas acho que vejo do quarto para baixo ali, não tem ninguém definido ainda, ninguém de boa não, tem que todo mundo lutar. Acredito que a grande surpresa que a gente pode falar desse campeonato é o São Paulo, que vive uma crise, né? Teve essa semana o Casares pedindo para sair, podemos dizer, né, dessa maneira, e aí não tá conseguindo, né? A gente sabe que agora vai ter um novo presidente, será que agora consegue? Eu acho que sim, né? O Casares não fez uma boa gestão, isso é quase uma unanimidade, tanto para quem torce pro São Paulo, quanto para quem acompanha de fora. Agora, quando você faz uma gestão ruim, não é do dia pra noite também. Foi impeachmentado, no outro dia tá tudo bem. São Paulo vai ter que passar aí por uma reestruturação, alguns atletas provavelmente vão sair, algumas coisas vão mudar. Mas acho que o São Paulo segue então um caminho bom aí agora com o impeachment do Casares, que na minha visão também não fez uma boa gestão. É isso daí. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para um rápido intervalo, mas já já a gente volta para falar tudo sobre a Série A2 do Paulistão. Não sai daí não. De volta por aqui, continuando falando de esportes, muita coisa. Agora a gente vai falar de Série A2, porque depois do empate fora de casa contra o Sertãozinho, o Carcará volta a campo neste sábado às 6 da tarde no Prudentão, diante do Juventus, em um confronto direto que vale recuperação no campeonato. Lucas, grande surpresa esse início de temporada para o Grêmio Prudente. Grêmio Prudente que não começou bem, perdeu jogos fora, empatou os jogos dentro de casa. Então, assim, não vem fazendo uma boa temporada. O Grêmio Prudente que manteve treinador, manteve boa parte do elenco, fez novas contratações, fez toda a reforma ali do Prudentão, aproximou a torcida um pouco mais, porque a gente sabe que o Prudentão é grande. Só que a gente não viu o resultado dentro de campo. E agora vem, né, nessa reabilitação diante do Juventus, o Juventus que vem de vitória em casa contra o Taubaté por 3-2, um compromisso difícil, mas será que vai conseguir essa reabilitação? Se você for ver por fase, o Grêmio Prudente, não é favorito, né? Amarga a penúltima posição da Série A2 do Campeonato Paulista. Então vai ter uma casca grossa aí.
O Juventus, se não me engano, está na 5ª posição, né? 5ª ou 6ª posição, vem de vitória, como você mesmo disse, é um time que tem mais confiança, está tendo um melhor desempenho, acho que isso que é o que mais preocupa, né? O Grêmio Prudente se preparou para a temporada, a verdade é essa. E não está conseguindo jogar, é diferente de um time que não tem preparo, que às vezes começou uma temporada conturbada, não, a torcida tinha muita expectativa no Grêmio Prudente e não está vingando, isso abala até a questão psicológica dos jogadores. Então acho o confronto muito duro, não vejo o Grêmio Prudente como favorito, mesmo jogando em casa, mas acredito também que Paulistão, como a gente mesmo disse no bloco passado, é difícil demais, é um campeonato estadual muito difícil, tanto na Série A1 quanto na Série A2 também. Então acho que a força da torcida, se o Grêmio Prudente quiser uma reabilitação, esse é o momento certo para sair dessa situação. Olha, na semana passada nós falávamos sobre o Grêmio Prudente e o Bruno, né, o Bruno que sempre está em Presidente Prudente, disse que iria apurar para saber se estava acontecendo alguma coisa e ele teve informações, fontes ligadas aí ao Grêmio Prudente, disse que parece que há um racha entre jogadores e treinador dentro do vestiário. Sabe aquele clima de vestiário rachado? Muitos jogadores, alguns tentando fazer corpo mole, para quem sabe, querendo a queda do treinador, gente. Então, né, são conversas ali de vestiário. Aí o buraco já é mais embaixo. Não teria necessidade, né? Aí já é uma questão que vai além do desempenho, da tática. É uma questão de um querer derrubar o outro, já conturba totalmente o ambiente. É isso daí, mas vamos mudar de assunto agora e vamos falar um pouquinho sobre o outro representante aqui da nossa região, o Votuporanguense, porque esse sim começou com tudo. Depois da vitória em casa sobre o Santo André, o Votuporanguense já vira a chave para mais um desafio importante na Série A2, jogando em casa com 7 pontos dentro do G8. A Pantera volta a campo neste sábado novamente para enfrentar o Linense. O duelo é mais uma chance de confirmar a boa fase como mandante e seguir firme na briga pelas primeiras posições do campeonato. O Votuporanguense, esse sim, a gente pode dizer que começou da maneira que a gente esperava. Começou, está em 5º colocado, o Linense está na 7ª colocação, apenas 1 ponto de diferença entre as duas equipes. Dá para dizer que é um confronto direto, apesar de não ser uma rivalidade muito calorosa, mas é um confronto direto, um jogo duro realmente. Agora, o Votuporanguense começou surpreendendo e vem jogando muito bem, vem conquistando pontos importantes contra equipes difíceis de ser batidas. Então, acho que o Votuporanguense vem muito embalado e é favorito, principalmente estando na frente na tabela e, claro, jogando em casa. Não vai, é um jogo difícil, mas assim, vem com moral porque venceu em casa contra o Santo André. Pelo outro lado, o Linense perdeu em casa para o Ituano, então o Linense vai querer vir mordendo, né? Querer achar de todas as formas vencer o jogo, mas a gente sabe que dentro de casa o Votuporanguense faz a sua parte, é sempre muito forte e acredito realmente na vitória aí do Votuporanguense. Vamos conferir como tá a tabela da Série A2 do Paulistão, um dos campeonatos mais difíceis que eu acho. Bora, eu tirando o Paulistão, a Série A1. Olha lá, Ferroviária na primeira colocação com 8 pontos, seguido de Ituano na segunda colocação. Depois vem Monte Azul. Olha só, informação do Monte Azul, técnico do Monte Azul, eles estão em terceiro. O técnico pediu demissão. Rapaz. Saiu a informação hoje que o técnico do Monte Azul pediu demissão, o porquê não sabemos ainda. Seguido de Água Santa, olha lá, o Votuporanguense na 5ª colocação, Juventus na 6ª, Linense na 7ª colocação, Osasco Sporting na 8ª, Sertãozinho na 9ª, Inter de Limeira na 10ª, 15 de Piracicaba na 11ª colocação, aí vem Santo André, São José, o Grêmio Prudente na 14ª, tá coladinho ali com Taubaté e São Bento. Como eu disse pra você, acho a Série A2 um dos campeonatos mais difíceis, porque tem grandes equipes que já fizeram parte do campeonato da série principal da Série A1 e estão ali a todo momento querendo buscar. Mas você acredita como eu que o Votuporanguense esse ano consegue aí o acesso? Ah, eu acho difícil, né? Mas tá ali nas cabeças, como costumam dizer, né? Tá brigando por isso. Então eu acho que se manter esse desempenho, pode sim brigar pelo acesso. Só uma correção, disse que o Grêmio Prudente estava na penúltima posição, está na antepenúltima. Peço desculpa, uma posição fora da zona de rebaixamento. Bom, e agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto porque a gente vai trazer informações sobre a Associação Esportiva Araçatuba.
Vamos falar um pouquinho sobre toda essa situação envolvendo a possível SAF, uma possível SAF no time aqui de Araçatuba. Trouxemos aqui no TH Mais Esportes essa informação, né, dessa possível SAF, trouxemos isso com exclusividade. Nessa semana, a diretoria confirmou através das suas redes sociais e fizeram uma reunião na terça-feira, não era uma reunião formal, era uma reunião informal, e nessa reunião então realizada foi definida a convocação oficial da Assembleia. Hoje saiu essa convocação, inclusive publicado, né, como manda aí todo o protocolo. Então essa convocação oficial da Assembleia com o Conselho Deliberativo do clube, que irá decidir aí sobre o futuro da Associação Esportiva Araçatuba, analisar essa proposta dessa possível constituição de uma SAF, e de acordo com o Estatuto Social, é exigido um prazo mínimo aí de 5 dias com a devida publicação de edital oficial. Por esse motivo, então, a Assembleia foi marcada para a próxima quarta-feira, dia 28, com um local que já foi definido. E o prazo, né, junto à Pluri Investimentos, que a Pluri, ela que faz ali toda a intermediação entre a AIA e o grupo investidor. Esse prazo, então, foi prorrogado, porque eles haviam proposto até segunda-feira, dia 26, então, por conta desses protocolos, foi então prorrogado até a quarta-feira, dia 28, até para que tudo ocorra dentro da legalidade, sem riscos jurídicos, né, futuros. E só para a gente entender como funciona, o Conselho Deliberativo, ele é composto por 6 membros. Vale destacar que o presidente não possui direito a voto, podendo se manifestar apenas em caso de empate, quando cabe então a ele a decisão. E eu, em conversas, né, com fontes ligadas ali ao pessoal do Conselho, a grande maioria é favorável a essa aprovação da SAF, restando apenas o alinhamento de algumas demandas pontuais consideradas simples, o que tudo indica um cenário favorável para a aprovação dessa proposta. Lucas Piccolo, é uma notícia que já vem há muitos anos sendo comentada na cidade, só que agora de uma forma oficial, concreta, com chances reais de acontecer. E a gente já viu vários times, várias equipes aqui no nosso interior se tornando SAF. Você acha que para a Associação Esportiva Araçatuba é o grande caminho? Eu acho que é o grande caminho. Se eu fosse membro do conselho, votaria a favor da aprovação da SAF. A AIA, claro, é um time de Araçatuba, uma cidade com 200 mil habitantes, é um time do interior, um time que passou não muito distante, fases turbulentas, tem essas questões de obrigações financeiras, de dívidas, né, que a AIA ainda tem, infelizmente, e tem que fazer essa guerra para conseguir fechar as contas, não tem tanta verba, não é um time que tem uma verba tão grande. Então acho que a SAF é muito bem-vinda para a Associação Esportiva Araçatuba. A gente tem exemplos, Red Bull Bragantino hoje é um time de Série A e era um time também coadjuvante no estado de São Paulo, virou um time conhecido nacionalmente, chegou em final de campeonato. Enfim, então acho que para a AIA vai ser muito bom sim, se for aprovada, e se a AIA virar então SAF, acho que vai ser um marco aí muito importante, até financeiramente, para a Associação Esportiva Araçatuba. A gente vai conferir isso na semana que vem. Vamos dar uma olhadinha na nossa agenda? Nesse final de semana tem muitos jogos bacanas. Amanhã, São Bernardo e Mirassol. Resultado? Vai falando rapidinho. São Bernardo e Mirassol. Mirassol ganha. Palmeiras e São Paulo, clássico do final de semana. Palmeiras. Voto Poranguense e Linense. Voto Poranguense. Grêmio Prudente e Juventus. Empate. No domingo temos Santos e Bragantino. Quero saber. Empate. Novo Horizontino e Botafogo pelo Paulistão. Novo Horizontino vai ganhar. Velo Clube e Corinthians. Só lembrando que no domingo temos a final da Copinha. Copa São Paulo de Futebol Júnior entre Cruzeiro e São Paulo. São Paulo bicampeão. Tchau, gente. Bom final de semana. Tchau.